ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM, começando mais um Passando a Limpo. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigada, Bazar Marcondes e Central da Beleza, pela credibilidade. Muito obrigada mesmo. Lembrando que o Passando a Limpo é segundas, quartas e sextas, às 9h40 da manhã, dentro do Talk Show. E nessa semana estamos falando sobre benefícios do INSS. Na segunda-feira nós recebemos aí o Dr. Flávio Alexandrino. Ele é advogado e atua constantemente nessa questão de previdência, e a gente falou um pouquinho mais sobre aposentadoria. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa nova previdência aí que foi promulgada em novembro do ano passado, dá um pulinho lá no nosso site, costaazulfm.com.br. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo nosso aplicativo e também por uma live que está acontecendo agora nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Muito bem, hoje eu recebo aqui Charles Neves. Ele é coordenador da agência do INSS em Angra dos Reis e vai tirar muitas dúvidas sobre os benefícios, né? O que são e como se enquadrar nesses benefícios do INSS. Bom dia, Charles. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, é um prazer estar aqui e eu espero fazer o possível para esclarecer o máximo de dúvidas que a gente levantar aqui hoje. Porque na verdade a gente quer o quê? Muitas pessoas, e isso acontece com muita gente, às vezes tem direito ao benefício, mas não sabe que tem direito ao benefício. A gente sabe muito dos nossos deveres, né? Mas dos nossos direitos a gente às vezes fica sem saber. Então a gente quer dar luz a essa questão. Vamos começar então? Pensão por morte. Vamos falar sobre a pensão por morte rural. Como é que funciona isso? Eu queria fazer só uma pequena modificação nessa nossa introdução. Sim. Para falar inicialmente da importância de você acessar a Previdência Social. Ser associado ali, né? Exatamente. Muita gente ainda não dá importância a isso. Acho que hoje o número de pessoas que não fazem o acesso à Previdência, dizendo que, ou alegando que não tem conhecimento, está diminuindo. E tem aquelas outras pessoas que falam aquela velho bordão, não vou dar dinheiro para o governo. Né? E infelizmente, trabalhando na Previdência há 25 anos, eu já vi muita gente sofrendo porque quando podia fazer as contribuições, não fez. Então hoje, a gente tem várias faixas de alíquota para as pessoas poderem iniciar o pagamento da Previdência. Né? A gente tem a alíquota de 5% para as pessoas de baixa renda, inscritas nos programas sociais do governo, que é o famoso CadÚnico, feito nos CRAs das prefeituras. Tá? A gente tem a alíquota de 11% que as pessoas também podem pagar para ter acesso a todos os benefícios da Previdência, com exceção à aposentadoria por tempo de contribuição, mas o restante dos benefícios eles têm todos. Tem a alíquota de 20%, que é a normal, para quem pretende ganhar mais do que um salário mínimo. Tá bom? Isso eu estou falando dos autônomos. Temos também, importantíssimo, o MEI, que abriu um leque muito grande de acesso de microempreendedores à Previdência, que paga apenas 5%. Essa questão do MEI é importante a gente falar. Na verdade, eu vou mudar aqui a minha primeira pergunta da pensão por morte. Eu vou começar com o MEI, porque também foi uma dúvida de ouvinte na segunda-feira. Vamos falar sobre o MEI um pouquinho mais profundamente. Continua, Charles. Então, o MEI, assim que ele faz o cadastro dele, ele tem CNPJ, com isso ele tem acesso à conta bancária, acesso a alguns financiamentos, e pagando direitinho ele tem acesso a todos os benefícios também da Previdência Social, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, porque é uma alíquota de baixa renda. E isso fez com que várias pessoas que estavam aí, pedreiros, manicures, cabeleireiras, gente que faz taxiboat, e uma gama muito grande de profissões que podem não só ter acesso aos benefícios previdenciários, mas a vários outros produtos que advêm de você ter a sua situação legalizada, tendo o CNPJ, etc. e tal. Então, o MEI ele tem que ter um rendimento anual de no máximo R$81 mil e ter no máximo um empregado. Entendeu? Então o que acontece? A pessoa fazendo isso, ela entra no portal do empreendedor, verifica se a função dela está dentro daquelas possibilidades de se cadastrar como MEI, e eu faço um apelo
façam a inscrição no INSS, porque é muito importante para você ter acesso aos seus direitos. A gente está falando hoje de direitos e isso é muito importante. As outras formas de acesso à Previdência é quem tem carteira assinada, que fica a responsabilidade por parte da empresa, ou no caso de empregado doméstico, fica a cargo do empregador doméstico, e o trabalhador avulso, que poucos conhecem, que são os portuários, que o recolhimento fica a cargo do órgão gestor de mão de obra. Basicamente, a gente depois volta, se você quiser, nesse assunto. Sim, olha, essa questão do trabalhador avulso, portuário, a gente vai falar na próxima sexta-feira. Agora, porque a gente tem pouco tempo e a gente precisa falar sobre muitos benefícios aqui. Muito bem, eu estava conversando com o Dr. Flávio Alexandrino na segunda-feira e ele falou sobre isso. Eu falei assim, não existe uma tendência agora, por exemplo, as pessoas com medo dessa nova Previdência, que foi promulgada em novembro, as pessoas irem para a Previdência privada e, migrarem da Previdência pública para a Previdência privada. E ele falou da importância da Previdência pública, que, na verdade, ela trabalha também com a questão da assistência social ao trabalhador, né? Então, você pode, sim, fazer uma empresa privada paralelamente a assegurado com a Previdência pública, não é isso? Carla. É o ideal, seria o ideal. Como especialista em Previdência, eu não vejo um país sem Previdência pública. E principalmente num regime de repartição. Isso aí, para mim, é inquestionável e indiscutível, não pode acabar. Você pode até fazer reformas na Previdência para adequar a realidade do país, aumento da expectativa de vida, diminuição da taxa de natalidade, mas a Previdência Pública não pode acabar. É claro que a Previdência Privada é importante para você complementar uma renda, mas a Previdência Pública você está dizendo de pessoas que ganham um rendimento que muitas vezes não tem como ir para a iniciativa privada. Então, eu acho que a gente tem que defender a Previdência Pública como um patrimônio do Brasil, entendeu? A Previdência brasileira é uma das que oferece a maior gama de benefícios do mundo. Tanto é que tem auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, todos os tipos de aposentadoria. Eu acho que cabe a todos nós realmente, e o Dr. Flávio está coberto de razão, defender a Previdência, porque é um patrimônio do país. Muito bem. Vamos lá. Agora, muitas pessoas querendo saber sobre o MEI, né? Então, microempreendedor individual. Você falou aí que, na verdade, o MEI ele tem acesso a todos os benefícios, mas ele não tem por aposentadoria por idade. Por que que não tem? Não tem por aposentadoria por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, exatamente. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é, vamos dizer, focada num grupo de pessoas que podem contribuir com um pouco mais. No caso, a alíquota de 20%. O MEI, ele contribui 5%. Já é uma forma de você trazer para o cobertor previdenciário, para baixo do cobertor previdenciário, pessoas que têm um rendimento menor, mas que não fiquem totalmente desprotegidos. Por isso que a legislação prevê que eles têm direito a todos os benefícios, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, mas tem essa exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. E como fazer? É focado no percentual de recolhimento. Tá. E como fazer para o MEI conseguir contar como tempo de contribuição? Você tem que complementar a alíquota, é isso? Não. Como faria isso? Tempo não. Para ele computar como tempo de contribuição, ele teria que completar a alíquota até 20%. Ou seja, ele paga 5% ao mês, ele teria que complementar 15% a mais. É por isso que antes da pessoa fazer, ela tem que ter uma perspectiva do que ela quer para a vida dela. Se ela realmente quer ganhar um benefício lá no futuro, acima de um salário mínimo, o MEI já não é uma boa entrada na Previdência, porque senão lá na frente a Previdência vai cobrar essa diferença. É mais mesmo para aquela pessoa que tem um rendimento menor e que a perspectiva dela é um benefício de um salário mínimo. Tá, que aí ela vai chegar no tempo de idade e vai conseguir um salário mínimo garantido, né? Exatamente. Muito bem, então tá. Se você quer realmente que o seu MEI, que você tá lá dando nota, tenha contribuição, então além dos 5 você tem que complementar com os 15 por mês, não tem jeito. Muito bem, tem uma pergunta aqui de ouvinte, fiz MEI, mas estou com carteira assinada. Como faço para recuperar os meus direitos trabalhistas? Juan, da Vila Nova. Não, mas se ele está com carteira assinada, ele está com uma dupla atividade. E eu não tenho como saber agora se ele está recolhendo pelo MEI ou não está recolhendo pelo MEI. Aí a questão toda é saber... Por qual canal que ele está recolhendo? Ou ele está exercendo as duas atividades. Se ele estiver exercendo as duas atividades, ele vai ter que recolher pelas duas atividades. Salvo se no emprego dele com carteira assinada ele já estiver recolhendo pelo teto da Previdência.
Aí ele não precisa recolher no MEI. Mas se ele não tiver, ele vai ter que fazer o recolhimento. Muito bem. Então, se na sua carteira assinada estiver recolhendo pelo teto, não precisa o MEI. Mas se for o contrário disso, tem que recolher pelo MEI também. Outra questão aqui, bom dia. Isso é outra questão. Bom dia, eu gostaria de saber o que acontece com uma pessoa que trabalhou dos 4 aos 12 anos no meio rural. Dos 4 aos 12 anos no meio rural. Depois foi trabalhar de babá, sem registro, naturalmente. Trabalhou até os 58 anos. Porém, não tem 15 anos de contribuição e já completou 60 anos. Como proceder? Marionice, ela é pensionista do INSS. Inicialmente, trabalhar a partir dos 4 anos, isso é ilegal, né? Exatamente. Trabalho infantil, né? Muito infantil. Muito. Né? Primeira infância, na muito verdade. Infantil. Tem uma decisão do Supremo Tribunal que determina que seja reconhecido, mas a pessoa tem que apresentar algum tipo de documento contemporâneo desse período rural, o que não é fácil de apresentar. Mas eu nem sei como é que ficaria hoje você aceitar um trabalho de uma pessoa entre 4 e 12 anos, né? Diz ela aqui que foi no meio rural. Mas geralmente isso acontece muito ali no meio rural, né? Para quem, né? Trabalhando para fazenda de terceiros, sítios de terceiros, como é que foi isso? Na verdade, o INSS, hoje ele é obrigado a computar esse tempo a partir de 12 anos. Mas tem que ter algum tipo de documentação. Tem que ter a comprovação desse... O detalhe é que ela falou que trabalhou como doméstica. É um problema que a gente tem nível Brasil. Que é a pessoa trabalhar e às vezes não exigir a regularização da situação com medo de perder o próprio emprego. Infelizmente, nesse caso, a gente não tem como fazer muita coisa, porque se não houve contribuição, você não tem como computar o tempo sem contribuição, salvo o período rural. Período urbano não tem como. Muito bem, eu tenho outra pergunta aqui de um funcionário da prefeitura. Ele pergunta se pode se aposentar pelo INSS. Na verdade, se ele pode se aposentar pelo Angraprev, que é o Instituto de Previdência dos funcionários da prefeitura, e pelo INSS. Devo recolher como autônomo? Bom, se você exerce uma atividade como autônomo, você não pode como deve recolher. E aí, como serão regimes diferentes, se você atingir no regime geral, que é o INSS, a idade e o tempo, você pode pedir outra aposentadoria, lembrando que nesse caso é vedado o recolhimento abaixo de 20%. Tem que recolher 20%, porque nesse caso não existe a condição de baixa renda, já que ele é servidor público. Eu queria só chamar a seguinte atenção: nunca será possível computar o mesmo tempo no INSS e, no caso, no Angraprev. Ou seja, não pode ser o mesmo tempo de trabalho, né? Tem que ser distintos. Tempos distintos. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Vou dar um exemplo. A pessoa trabalhou na Costa Azul durante 10 anos. Vamos lá, de 90 até 2000. Em 2000, ela fez um concurso público para a prefeitura, se tornou estatutário. Esse período de 90 a 2000, ela pode procurar o INSS, pegar uma certidão de tempo de contribuição e levar esse tempo para a prefeitura. É a verbação que chama? Se chama verbação. E depois os sistemas vão se compensar. Tudo que você recolheu para o INSS vai encaminhar para a prefeitura. Para a Angraprev. Tá? Ou, se a pessoa preferir, pode não levar esse tempo, manter esse tempo no INSS, continua pagando como autônomo 20% no regime geral. E aí se aposenta pelos dois. E vai concomitantemente se aposenta pelos dois. A pessoa tem que ir ver o que é melhor em cada caso. Muito bem, então. Vamos lá. Agora podemos. A gente tem muitas perguntas de ouvinte, realmente é muita dúvida, mas a gente precisa falar sobre os benefícios, né? A gente precisa dar atenção. Sim. Caso concreto, eu não posso responder. Tá, ok. Muito bem, vamos lá. Pensão por morte rural e pensão por morte urbana. Rapidamente, Charles, como é que funciona isso? Bom, os critérios gerais são idênticos. Tempo de contribuição de 18 contribuições e estar na data do óbito segurado do INSS. O que significa isso? Na data do óbito, o falecido tem que estar contribuindo ou, no máximo, há 1 ano sem contribuir. Então, tem que estar segurado do INSS e 18 contribuições na vida inteira. Isso vale para o rural, quanto vale para o urbano. 18 contribuições, 18 meses? 18 meses. Olha só. Em qualquer época. Sim.
Só que na data do óbito ele tem que ser segurado do INSS. Ele tem que estar contribuindo. Contribuindo ou no máximo há 1 ano sem contribuir. Perfeito? Vai dar entrada. A viúva. A viúva ou viúvo. Ou viúvo. Que eu costumo sim. dizer que não é só o homem que morre. É, sim, claro. Também. Aí o que acontece? Ela vai, se ela for casada, certidão de casamento, identidade CPF dela, certidão de óbito, identidade CPF do falecido ou falecida. Pronto. Tranquilo. Dá entrada. Se o falecido ou falecida for beneficiário do INSS, não tem que comprovar nada de contribuição, porque ele já é segurado do INSS. As contribuições serão para quem não é aposentado. Até aí tudo bem. Filhos, até 21 anos de idade, vai receber a pensão por morte. Até 21 anos de idade? Até 21 anos. Tá. Pergunta recorrente. Meu filho está fazendo faculdade. Continua pagando? Não existe isso. Nunca existiu. O que existiu foram decisões judiciais que obrigavam o INSS a ficar pagando até o final da faculdade. O que hoje diminuiu muito devido aos programas do governo federal de acesso a essas as faculdades, as universidades. ProUni, o FIES, enfim. Eu queria chamar aqui a atenção para uma coisa que a gente se depara muito. É aquele casal que mora junto há 5, 10, 15, 20, eu já peguei de 40 anos. Qual é o documento que vocês têm para comprovar? Não tem o documento. E aí? Aí, se não conseguir comprovar, e nesse caso são 3 documentos, eu posso listar para você aqui alguns, infelizmente não leva. Não leva. Se tiver um documento ou 2, o INSS pede o que a gente chama de justificação administrativa, que se chama 3 testemunhas para corroborar aquele documento. Então, o que eu queria chamar a atenção de todos os ouvintes da Costa Azul, para vocês ouvirem isso, e cobrar do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu amigo, se mora com alguém, pretende ficar oficializar com essa pessoa, isso. E não precisa casar, gente. É só fazer uma união estável. União estável em cartório. Isso é importantíssimo, porque não estou sendo aqui soturno, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. A gente não sabe o que será da gente no próximo passo que a gente vai dar. E depois de um dos 2 do casal falecido, fica muito mais difícil você comprovar. Então é um apelo que eu faço. Se regularizem. Eu não sei qual é a taxa hoje de cartório para uma união estável, não sei se é 75, 80 reais, mas eu dou um conselho, vale muito a pena fazer a união estável em cartório. Outras provas que pode ser feita. Filho em comum é uma prova, comprovação de mesma residência é uma prova, disposições testamentárias, procuração reciprocamente otorgada em vida é outra prova, conta bancária conjunta é outra prova, poupança, plano de saúde que tenha um como titular e o outro como dependente também é outra prova. A gente precisa pular de assunto, senão a gente não vai conseguir falar a maioria aqui. Muito bem, tá aí, resolvido, explicado, tintim por tintim, pensão por morte rural e urbana. Eu converso com o Charles Neves, ele é coordenador da agência do INSS em Angra dos Reis. Vamos pro auxílio-doença? Muita gente tem essa questão do auxílio-doença. Como é que funciona o auxílio-doença? Sim, auxílio-doença hoje, no INSS, não vou nem dizer hoje, há um bom tempo, é a principal busca. Né? E o auxílio-doença, ele, assim como eu falei no início, muita gente começa a pagar depois de incapacitado. Né? E o benefício ele tem uma situação que a data do início da incapacidade, ela tem que ocorrer depois que você inicia as contribuições. É a mesma coisa o plano de saúde, né? Muita gente procura o plano de saúde quando está doente. Exatamente. Um seguro de carro. Você não bate para pagar, você paga para bater. Exatamente. É mais ou menos isso. Eu tenho que dar esses exemplos para as pessoas poderem entender. Claro. Então é o seguinte, auxílio-doença, regra geral, exigência de 12 meses de contribuição. 12 meses de contribuição. Charles, em todos os casos, não. Acidente do trabalho não tem carência. Então, se uma pessoa começou a trabalhar hoje numa empresa, se acidentou amanhã, ela está segurada pelo INSS, com 1 dia de trabalho. Outras situações, doenças graves, câncer, tuberculose, AIDS,
e algumas outras, que a lista é muito extensa, eu só passei algumas que são as mais comuns, isentam também de carência. Lembrando que depois que você paga 1 ano até 10 anos, você tem 1 ano de graça. Você pagou de 2010 a 2019, 9 anos direto. Ficou desempregada. Você tem 1 ano de lastro aí, né? De graça, que se você tiver algum problema de saúde... Você está segurado. Você está segurado pelo INSS. E se você tiver mais de 10 anos ininterruptos, você tem 2 anos de graça. As pessoas também é bom... É bom a gente falar isso, exatamente. Outra questão também, que muitas pessoas têm dúvidas, é sobre o salário maternidade. Salário maternidade rural e urbano. Muitas mães não têm a ideia de que se encaixarem naqueles requisitos, têm o direito, muitas mães que estão desempregadas, que engravidaram e estão desempregadas. Como é que funciona? Volto a frisar também a importância da vinculação. Estar sempre assegurado no INSS. Fazer o possível, né? Porque a gente sabe também que a situação econômica, às vezes, a gente corta aonde dá. Regra geral, 10 meses de contribuição para salário maternidade. Seja urbano e, no caso, rural, não são 10 meses de contribuição, são 10 meses de comprovação de atividade rural. Ok? Isso para segurada autônoma e segurada rural. Segurada de carteira assinada de empresa, trabalhadora avulsa e trabalhadora doméstica não tem carência. 2 meses, 5 meses, descobriu que está grávida, tem o direito. Tem o direito. Ok? Uma coisa muito importante, é uma mudança legislativa que já tem um tempo que as pessoas ainda não se atentaram. A pessoa trabalhou 5 anos, desempregou. Se o filho nascer 1 ano até a data de demissão, também tem o direito ao salário maternidade. Sim. Tá? Então, trabalhou 1 ano até dezembro de 2019. Descobriu-se grávida em janeiro de 2020. Nasceu em setembro, ela está dentro do período de graça, ela tem direito a requerer o salário. Tem direito ao salário maternidade. Se tiver mais de 10 anos de trabalho, nos 2 anos próximos que o filho nascer ou a filha nascer, também tem direito ao salário maternidade. Isso é importantíssimo, que é o que você falou. Muita gente tem esse direito, mas não sabe. Não sabe que tem. Isso é pro rural e pro urbano, né? Tanto pro rural e pro urbano. Auxílio, a gente já estourou o tempo, mas a gente precisa falar sobre isso. Auxílio acidente. Como é que funciona isso? Auxílio acidente. Auxílio acidente é o seguinte: você se acidentou no trabalho. Você é soldador e teve um problema grave no punho. Ficou 1 ano afastado pelo INSS. No final desse ano, consolidou-se as lesões. Você não ficou inválido, mas a partir dali vai ter que exercer a profissão com um pouco mais de esforço. Ou seja, você perdeu parte da sua capacidade laborativa. O INSS pode, a partir de uma decisão do perito, conceder o auxílio acidente, que é 50% do que você ganhava em benefício, podendo acumular com o seu próprio emprego ou outro emprego. Então você ganhava 2.000 de salário de benefício de auxílio-doença. Consolidou a lesão, você recebeu alta, mas o médico perito entendeu que você perdeu parte da capacidade laborativa. Vai lhe conceder o auxílio-acidente de R$1.000, que é 50% do que você ganhava, podendo você voltar para o mercado de trabalho. Pode trabalhar. O auxílio-acidente só não é acumulável com aposentadorias ou se você voltar ao benefício devido ao mesmo motivo. Aí aquilo é suspenso. Agora, se você recebe auxílio-doença por causa do punho da mão direita e depois você quebrar a perna em outra situação, você vai poder receber pela perna e continua recebendo auxílio-acidente, porque são causas incapacitantes diferentes. Muito bem, conversei aqui com Charles Neves, coordenador da agência do INSS. Eu tenho várias perguntas aqui. Na verdade, tem gente querendo saber que tem uma irmã deficiente mental que nunca recebeu benefício. A gente vai falar sobre esses benefícios na próxima sexta-feira, então você não pode perder. São muitos assuntos para falar com o Charles, são muitos benefícios e a gente vai contemplar um pouquinho de cada vez. Na sexta-feira a gente vai tentar contemplar todos aí
para você ficar sabendo dos seus direitos. Então não perca o Passando a Limpo na próxima sexta-feira. O Charles vai voltar, pode ficar tranquilo que ele vai voltar. Já fui intimado. Exatamente, para explicar todas essas questões para a nossa audiência. Muito obrigada a você que escutou o Passando a Limpo. Essa entrevista, se você quer reescutar, né? Na verdade, essa entrevista, porque ficou com alguma dúvida, é só você ir no nosso site, costasufm.com.br. Lembrando que o Passando a Limpo é um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. E é isso, até sexta-feira com mais benefícios do INSS no Passando a Limpo. Tchau, tchau. Uma análise diferenciada do que importa saber. Reportagens e edição de Renata Guiar e Tom Oliveira, com apoio da Agência Brasil de Comunicação, apresentação Aline Campos. Todas as informações do Talk Show e Passando a Limpo já estarão disponíveis no nosso site. Outras informações ao meio-dia no Costa Azul News e amanhã às 8 horas da manhã estaremos de volta aqui no Talk Show. Eu gosto de ficar ouvindo coisa quando eles começam a zoar ela que mora lá no meu bocado. Não, peraí aqui. Só fechar aqui. Se quiser continuar na live também e responder algumas perguntas. Não, vamos a gente continuar na sexta-feira. Vamos tirar uma foto.